Olá, boa tarde. O Diversidade em Foco está no ar a partir de agora. Aqui nos estúdios é a sua amiga de sempre, professora Maria do Carmo, e aí onde você se encontrar, sintonizado com a TV Diário do Sertão. Aqui também temos nossa convidada de hoje, a professora Laureci Penaforte. Hoje, 6 de dezembro de 2018, dia de mobilização de homens contra a violência, pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é a participação masculina também nesse debate. O assunto de hoje é com relação também à questão da mulher, porque o assunto será os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que terminará no dia 10 de dezembro. E Laureci Penaforte é militante sindical, tanto no Sindicato do Estado da Paraíba, de professores, como no Sindicato Municipal aqui de Cajazeiras. É também militante do movimento de mulheres, através do Centro Márcia Barbosa, é secretária municipal da Secretaria Municipal de Cajazeiras, das Políticas Públicas para as Mulheres, e que hoje vai conversar conosco com relação a esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e que temos 4 blocos que depois iremos apresentar para você, telespectador, que nesse momento está nos assistindo. Para começar o nosso programa e o assunto de hoje, vou fazer aqui a leitura de um pensamento extraído do livro Todos os Homens São Mortais, a Filosofia e Teoria de Simone de Beauvoir. No dia que for possível a mulher amar-se em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesmo, mas se encontrar, não para se renunciar, mas se afirmar, nesse dia, então, o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. Então, aí, introduzimos agora, com esse pensamento, com relação à valorização e dignidade da mulher, o nosso assunto de hoje. Então, Laureci Penaforte, seja bem-vinda ao nosso programa Diversidade em Foco. Primeiro, Maria do Carmo, eu cumprimento as pessoas que visualizam esse importante veículo de comunicação. E eu cumprimento você de forma especial, por ser minha companheira de categoria de professores, não é? E manifesto a minha felicidade em ser a sua entrevistada. Até porque você está fazendo a diferença, né? Está trazendo temáticas que na época da minha mãe e da minha avó, essas temáticas nunca eram abordadas, porque naquela época, violência contra a mulher, ninguém devia meter a colher. De forma que eu estou aqui à tua disposição, né, para responder as questões, falar das temáticas que foram impostas. Tenho minhas limitações, mas com certeza vou tentar expressar o acúmulo de alguns conhecimentos que adquiri na luta, na militância, nos livros e na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Cajazeiras. Bom, então, a entrevista terá 4 blocos. Para orientar mais quem está nos assistindo, no primeiro bloco, Laureci vai falar sobre as origens do movimento, onde aconteceu as primeiras ações e porquê desse movimento ativista. No segundo bloco, a relação que há entre o Dia da Consciência Negra e a mulher negra, até porque os 16 dias envolve também o Dia da Consciência Negra. No terceiro bloco, o movimento Eles por Elas. E no quarto bloco, as políticas públicas da Secretaria de Cajazeira, de políticas públicas para as mulheres em favor das mesmas. Então, iniciando o nosso bate-papo, Laureci, a gente percebe o seguinte: século XXI, não é? Muitos avanços em decorrência dos esforços e organização das mulheres, não é? E, ao mesmo tempo, ainda existe
tantas mulheres sendo mortas ou então sofrendo violências e de pessoas que já sabem quem é o agressor, que quando não é o marido, são pessoas próximas. E aí, o que tem a ver essa questão ainda com relação à violência contra a mulher, e nesse sentido tão forte que entra a questão até da vida ceifada, né? Ou mutilada, e o movimento ativista que está aí com o nome dos 16 dias de ativismo, né, contra o fim da violência, pelo fim da violência contra a mulher. Esse é um movimento importante, né, que ele impulsiona a realização de campanhas, tanto a nível internacional, como nacionalmente aqui. Não é? Ele é um movimento anual, e ele ocorre no mês de novembro, que nos outros países ele acontece do dia 25, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. No Brasil, a gente começa bem antes, não é? Sem levar muito em conta essa contabilidade. Mas a gente começa no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, e nós vamos até o dia 10 de dezembro, tentando envolver os vários segmentos da sociedade brasileira no sentido do combate e do fim da violência contra as mulheres. Quando se indica o dia 25 como dia de referência, é porque esse dia 25, não é, ele surgiu, né, que foi assim, uma homenagem concedida pela ONU em 1999 a 3 mulheres que foram assassinadas pela ditadura de Rafael Leônidas na República Dominicana. Essas mulheres elas eram ativistas do movimento de mulheres e dos direitos do povo, que foi a Minerva, não é, a Maria Teresa e a Pátria. Então, esse fato causou bastante repercussão e a ONU destinou essa homenagem. Então, por isso que os 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres começa nesse dia 25. Esse movimento ele surgiu há vários anos no mundo, tá certo? E ele acontece assim, de forma muito aguerrida. Em forma de campanha. As pessoas, às vezes, começam a criticar as campanhas e dizem o seguinte: campanha não resolve nada. E campanha não é realmente para resolver tudo. Então, a campanha dos 16 dias de ativismo, ela serve para alertar as autoridades, conscientizar a sociedade do mundo inteiro e do Brasil e suas autoridades para uma questão muito grave que acontece em todas as sociedades, que é a questão da violência contra as mulheres. Então, é um período de realização de muitas atividades, de um debate constante com a sociedade, com universidades, com escolas, com organizações, com o povo em geral, no sentido que essa campanha ela seja realmente conscientizadora. E a gente não pode dizer que a campanha não tenha dado efeitos, né? Como eu te disse aqui. Até mais ou menos 2006, violência contra a mulher não se discutia muito. Eu, pelo menos, sou formada em História, e o tempo que eu passei na universidade, nós não discutíamos e nem estudávamos essas temáticas. Eu não sei se com você aconteceu a mesma coisa. Por isso que eu fico feliz com um espaço como esse. E fico feliz quando as faculdades, as universidades, abrem espaço e fazem debate sobre essas questões. Porque a questão da violência ela não pode ser vista apenas como uma questão punitiva. Ela é uma questão cultural e ela é uma questão também de mentalidade.
Então, no Brasil, essa campanha ela se dá dessa forma. Os organismos de políticas públicas existentes em todo o país trabalham essa campanha, o movimento feminista também trabalha e as organizações de mulheres trabalham. Eu destaco o movimento feminista porque há uma diferenciação. E dizer para as pessoas que estão nos escutando e vendo é que o feminismo ele nunca matou ninguém e o feminismo ele não quer mandar em homem nenhum. O feminismo ele prega apenas a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu não tenho a menor preocupação de me confessar feminista, de ideias e de prática. Porque eu acho que é por aí que a gente pode construir uma sociedade sem tanta violência e uma sociedade igualitária. Aqui em Cajazeiras, nós temos uma programação, né, que foi construída com as várias entidades. Eu costumo falar demais, Maria do Carmo. Então, se você quiser me dar o toque, viu, para não atrapalhar os blocos. A gente construiu uma programação junto com alguns setores da administração e do movimento de mulheres, com a participação do Centro de Defesa das Mulheres Márcia Barbosa, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, essa programação. E orientamos outros setores a também trabalhar essa temática. Então, aqui nós tivemos a abertura da campanha no dia 19, com uma sessão especial que foi apresentada pelo vereador Rivelino, a quem nós expressamos o nosso agradecimento, e sobre a questão da consciência negra, né, que seria dia 20, que foi dia 20, mas a gente teve que fazer antecipado, porque é sessão especial. E aí, lá foi discutido a questão da consciência negra, né, que nós vamos falar logo em outro bloco, e foi enfocado também a questão da mulher negra, como é que ela é tratada em nossa sociedade brasileira atualmente, nos mais diversos segmentos. Né? Nós ainda somos, infelizmente, uma sociedade extremamente racista, machista e preconceituosa. E, a partir daí, nós tivemos uma série de outras atividades, com debates nas emissoras de rádio. Fizemos também um encontro de formação sobre essa temática com as cursistas dos cursos da Secretaria das Mulheres. Tivemos também um encontro de planejamento, né, de que a gente possa construir em Cajazeiras o Observatório da Violência contra as Mulheres no município de Cajazeiras, com o Ministério Público, com o 6º Batalhão, com a DEAN de Cajazeiras, com a UPA, com o CRAM e com outros segmentos que, por outros motivos, não puderam participar, mas as reuniões irão continuar como parte dessa programação e até a gente chegar a uma conclusão. Sim, e a UFCG, que nós estamos tendo uma discussão no sentido de que a gente saia dessa campanha com isso concretizado, a criação de mais um organismo de pesquisa, de estudo, de análise sobre a questão da violência contra as mulheres em Cajazeiras. Por que a gente está sempre focando essa temática? É porque a violência, mesmo com os avanços que nós tivemos, agora ela é visível. Não é que a Lei Maria da Penha aumentou a violência. Isso é um simplismo a gente colocar isso. Mas a Lei Maria da Penha ela fez uma coisa extraordinária, que foi fazer com que os governos, as organizações, os meios de comunicação pautassem a violência contra as mulheres. Tanto é que nós estamos aqui. Se não fosse a criação da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, a gente ainda continuava com aquele velho adágio popular. Entre briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Nós orientamos a saúde, trabalhar essa questão também, a educação, não é? E nós vamos ter,
Na segunda-feira, que é o dia 10 e que é o dia dos direitos humanos, nós vamos ter um importante seminário que vai ser realizado na Câmara Municipal de Cajazeiras, com a temática igualdade de gênero e violência na conjuntura atual. Porque lá vai entrar também a questão LGBT. Nós estamos instalando agora em Cajazeiras o Conselho dos Direitos LGBT, que é um outro segmento extremamente violentado, não é? que precisa de espaços para discutir suas questões. Esse ano nós tivemos um índice de suicídio de homossexuais em Cajazeiras que nos chamou a atenção. Então, são questões preocupantes. Então, a campanha ela vem trazendo todo esse acervo assim, temático, né, no sentido de que as autoridades elas fortaleçam ainda mais os organismos de políticas públicas para as mulheres, para a igualdade social, para o segmento LGBT. Eu estou colocando esse segmento porque são esses segmentos assim mais ultrajado, mais discriminado, mais massacrado, mais humilhado da sociedade. Tá certo? E aí a gente coloca como foi realmente isso, né? Reforçando apenas, Lauraci, essa parte aí, que a gente realmente torça para que futuramente a gente ainda tenha o espaço respeitado, né, de falar com relação a essas coisas nas universidades, nas salas de aula, porque a gente não sabe o que vem por aí, mas eu acho que é preciso ter resistência, né, a essas situações e não baixar a cabeça, porque é aí onde a gente mostra realmente a força e a capacidade que nós brasileiros temos de dizer assim, nós também somos conscientizados, né? Se tem uma parte que está, então deixa para lá, né? Então, o segundo bloco é a relação entre o Dia da Consciência Negra e a mulher negra. Nesse sentido aí, o que é que você tem a dizer com relação? Será que há alguma diferença no tocante à questão da violência, de algumas discriminações e preconceitos da sociedade? Será que há diferença entre a mulher branca e a mulher negra? Com certeza, né? Para a gente falar disso, para a gente compreender isso, a gente tem que historiar um pouco, né? Primeiro porque, quando a gente fala do dia 20, algumas pessoas dizem, é o dia do negro. Não merece, os negros e as negras merecem um dia. Só que esse dia, ele é o dia da consciência negra. Por que esse dia ele foi criado? Ele foi criado para que a sociedade reflita, não é, sobre a consciência negra. Que tipo de sociedade que nós temos? Como é que a gente trata o homem negro, a mulher negra? Por que é que eles são tratados dessa forma? Não é? E aí a gente vai buscar, historicamente, a escravidão, não é? Porque eles foram trazidos para cá por um sistema dominante, escravista, cruel, desumano, e com as bênçãos da igreja, não é? Porque ferravam os negros e depois faziam o sinal da cruz. E eles foram jogados aqui em um regime de produção escravista, extremamente desprovidos dos mais sagrados direitos de ser tratado como ser humano, né, de ter direito à liberdade, à casa, à comida, ao trabalho assalariado. E aí isso foi se prolongando, dizer que os negros eles não aceitaram, eles não foram submissos ao cruel regime que eles foram, que os foi impostos. Sempre eles se ressurgiram, eles lutaram. Tanto é que nesse dia a figura de Zumbi é exaltada. Então, esse dia 20 é para exaltar essa luta, exaltar as conquistas que eles tiveram.
e também para refletir sobre os desafios, que aí você deu um toque nessa conjuntura, e essa conjuntura, ela nos amedronta, né? Como diz Frei Beto e Leonardo Boff. Nós estamos à beira de uma tragédia, não é? Porque os valores democráticos e os valores aos direitos humanos e aos seres humanos que nós conquistamos esses anos todos, está sendo assim ridicularizado por personalidades políticas sem formação política e que representam o quê? A mais extrema direita internacional e nacional. Quer dizer, as ideias que estão sendo jogadas aqui, a gente está vendo o que é que está acontecendo com os Estados Unidos. Um país que teve o governo de um negro, né, que, de uma certa forma, mesmo discordando de algumas coisas, mas houveram avanços. E aí a direita branca reacionária volta ao poder. E o que é que nós estamos vendo? Então, o que estão querendo copiar para aqui em nosso país é justamente esse retrocesso de algumas instituições fundamentalistas e atrasadas, né, e um passado do período medieval que nós não queremos de volta. Então, voltando para esse dia 20, é uma celebração da luta da raça negra pela sua liberdade, que se ressurgiram, mesmo debaixo do chicote, do sofrimento, mas eles assumiram a luta, porque a libertação dos escravos, a tal chamada Lei Áurea, que não teve muito de áurea, ela não foi uma benécia da princesa, né, representante da elite branca dominante portuguesa, mas foi também forçado, porque naquela conjuntura, o que era de estudantes, advogados, enfim, uma parcela enorme da sociedade já não concordava mais com essa escravidão. E os negros, praticamente, quando a Lei Áurea surgiu, a maioria dos negros já tinham fugido das senzalas, né? Estavam construindo suas comunidades negras dentro das matas, sendo perseguidos, sendo mortos, mas estavam reagindo, estavam protagonizando sua própria história. Então, a Lei Áurea ela foi nua e crua. A Lei Áurea não trouxe nenhuma indenização para os milhares de negros que construíram esse país, que construíram a nossa cultura e que construíram tudo de bom que nós temos hoje. Então, esse dia 20, a gente relembra tudo isso, né? E dentro disso, a gente coloca também o que foi que avançamos nessa idade contemporânea para a raça negra, a sua luta, né? Porque não foi muitas benécias de governo, não. É claro que quando a gente destaca de 2003 até 2015, a gente tem que colocar esse recorte aí do governo Lula e Dilma como governos que avançaram consideravelmente, né? Nesse governo aí, os negros tiveram suas conquistas extraordinárias, né? Nós tivemos conselhos, nós tivemos secretarias, nós tivemos coordenadorias, nós tivemos as políticas afirmativas, não é? Como as cotas, que hoje a direita fala com tanto ódio, mas por quê? Porque as cotas deram direito ao negro de sentar nas universidades igual ao filhinho de papai rico. As cotas, por mais que as pessoas tenham divergência contra elas, e elas são políticas emergenciais, elas não são para a vida inteira, é para dar o resgate a um segmento que não recebeu quase nada desse país, a não ser escravo. Então, as cotas elas deram oportunidade dos filhos dos negros pobres fazerem seus estudos em outros países, quando isso era privilégio apenas de alguns brancos ricos. Não é? Quer dizer, nós avançamos consideravelmente. Foi tanto que até em alguns municípios, inclusive Cajazeiras,
tem algumas conquistas desses organismos, né, que nós vamos falar quando for para o outro bloco. E isso é importante. Além de ter uma legislação que ela pune, né, eu falei que nós ainda somos, infelizmente, um país extremamente racista, preconceituoso, discriminador. Eu vi uma cena essa semana em um ônibus, que eu não sei aonde era, porque eu estava tão apressada, mas quando eu vejo essas cenas, eu paro para ver, de uma senhora que ela perdeu todo o equilíbrio, porque ela estava dentro do ônibus, uma senhora branca, e uma negra encostou perto dela. Então, ela gritou, saia daqui, eu não quero você perto de mim. Mesmo diante de toda uma legislação que diz que o racismo é crime inafiançável, e que se essa pessoa que foi discriminada dentro do ônibus por essa senhora fizer a denúncia correta, fazer um boletim de ocorrência, procurar um advogado para instalar todo o processo contra ela, com certeza essa branca mal educada irá ser punida. Não é? Além de outros chavões que a gente escuta, que é chamado de injúria racial, porque há uma diferença. O racismo é quando você impede o acesso do negro ou da negra em alguns locais, por exemplo, a escola, clubes, ônibus, veículos de comunicação. Né? A injúria é quando você tenta descaracterizar o ser humano negro com achincalhamento, por exemplo, dizer esse negro macaco, negro quando não faz vergonha na entrada, faz na saída. Não é? Então, tudo isso hoje é crime. Claro que as penalidades elas são diferentes. A pena para a injúria racial ela ainda é muito branda. Não é? Mas a do racismo mesmo, eu já tenho visto muita gente ser punida por conta dessas atitudes grosseiras, desumanas. E eu fico ouvindo e olhando para essas pessoas, eu digo, por que elas agem dessa forma? A gente sabe que tem todo um processo cultural, não é? Nós temos uma educação que ainda tem essas dificuldades de trabalhar essa questão cultural, embora a gente tenha tido uma conquista, que foi a lei do ensino afro-brasileiro dentro das escolas, não é, que hoje está totalmente sendo destruído pelo governo dos golpistas. Eu acho que você fez uma fala muito boa no início. Nós estamos vivendo um retrocesso muito grande, não é, com a história de um projeto que está por aí de escola sem partido. E eu digo, e qual é a escola que já teve algum partido? Porque a gente discutia Paulo Freire. Paulo Freire, as suas teorias, elas são extraordinárias, elas são de libertação das pessoas, de dentro para fora. Ele pregava o empoderamento das mulheres, né, para que elas se conhecessem, para que elas lutassem pelos seus direitos e buscassem também a sua liberdade. Isso não é escola com partido, né? Inclusive, algumas obras de Paulo Freire, de algumas faculdades, foram danificadas, que eu acho isso. Agora querem implantar uma escola com o partido das elites, preconceituoso, danoso, machista, homofóbico, doente, dentro das escolas. Porque vão até colocar mecanismo de fiscalização para fiscalizar as temáticas que os professores irão ministrar suas aulas. E aí a gente tem que dar a César o que é de César. O governador Ricardo Coutinho aqui, mesmo discordando de algumas práticas dele em relação ao magistério, mas ele enviou para a Assembleia agora um outro projeto barrando o avanço dessa tal escola sem partido dentro da Assembleia Legislativa. E outros estados estão assim fazendo isso. Então, eu acho que nós avançamos consideravelmente. Há muitos desafios ainda para os negros. A mulher negra, por exemplo, será que ela tem acesso ao mercado de trabalho? Às vezes eu costumo, Maria do Carmo, até dar uma de curiosa. Quando eu entro numa grande loja,
Quantas mulheres negras tem lá, assim, trabalhando? Nas grandes empresas, a gente vai ver aquela multidão de funcionários e funcionárias. Quantas estão lá? Nas câmaras de vereadores, quantas mulheres negras estão lá? Nas assembleias legislativas, quantas mulheres negras estão lá? Não é? No poder executivo, quantas prefeitas negras nós temos? Pouquíssimas. Não é? Nos cargos de gerências, não é? Nos veículos de comunicação, quantas mulheres negras nós temos? Não é? Quer dizer, e a mulher negra, ela sofre tripla discriminação. Muitas vezes ela é discriminada por ser negra, por ser pobre e por ser mulher. Não é? Quer dizer, aí você vê dentro de um ônibus a injúria racial sendo posta, não é? E no nosso próprio palavrear, eu digo assim, muitas vezes a gente diz que não é racista, mas, de repente, quando a gente tem a raiva de um negro, a gente coloca o nosso racismo para fora. Aí, quem tem conhecimento e quem se coloca contra isso, procura se trabalhar. Quem não tem, ou tem e se faz que não tem, não é? Continua fortalecendo esses estereótipos todos, esse preconceito, porque é triste. Tem muita gente católica e de outras igrejas religiosas que agem dessa forma, como se aquele ser humano que está ali, porque tem uma pele negra, não fosse gente, não fosse um ser humano que merece o mais profundo respeito, assim pelo mesmo respeito que a gente tem pelo nosso Deus, por Cristo e pelos santos que muitos adoram. Não é? Eu fico assim, me questionando, eu fiquei aterrorizada quando eu vi uma personalidade política candidata dizer que foi a um quilombo e que lá os negros eram todos gordos que pesavam toneladas. Quer dizer, se referir a um ser humano dessa forma é não ter o menor respeito. Também com os índios, né? Porque agora até a luta dos índios vai ser assim, destruída. E a minha preocupação maior é quando se fecha o Ministério do Trabalho. Isso significa que nós vamos ter sindicatos fechados, que nós vamos ter centrais sindicais fechadas e que nós vamos ter movimentos e movimentos de mulheres, de negros sendo perseguidos. Então, tudo isso é desafio para que tanto pessoas pobres, negras, brancas, ou até empresários conscientes, porque a gente precisa também ver que não é toda a direita que tem esse comportamento. Esse comportamento atrasado, cruel, desumano, é de uma direita atrasada. Eu conheço empresários, não é, que tratam bem seus funcionários, que tratam bem a política e que agem de forma humana e de forma correta. Então, eu acho que com essas conquistas todas que os negros tiveram, ainda há muitos desafios, né, na formação, na busca pelo trabalho, não é? Porque aquelas entrevistas de aparências, de boa aparência, elas são cruéis, não é? Porque para a mentalidade de uma parcela da elite brasileira, ter a pele negra não é ter boa aparência, ter os cabelos encaracolados. E quando eu falo disso, eu me lembro até de um livro, quando eu estudava no primário. Tinha um texto que ele dizia assim: eu gosto muito da minha professora, ela é muito bonita, mas apesar dos seus cabelos encaracolados. Quer dizer, uma frase dessa parece uma coisa muito simples, mas estava dizendo para aquela criança, o texto, não é? Para mim, de que o negro, os cabelos encaracolados, não é uma boa aparência, não é uma coisa bonita, não é uma coisa digna. Então, eu julgo o preconceito um dos piores males da nossa sociedade, porque muitas vezes ele termina em morte, tá certo? As pessoas são mortas por puro preconceito de outras, por puro machismo de outras, por puro homofobismo de outras. E é preciso que nesse país a gente continue avançando. A minha esperança é que nós ainda temos
diversos setores organizados, que a palavra de hoje é aquela que você disse no início deste programa, a resistência. Nós precisamos resistir a tudo que está planejado de maldade e de destruição contra a educação, contra a saúde e contra as conquistas que o povo brasileiro teve até hoje. Bom, então, de acordo com o que a gente está vendo, é aquela história. A luta vai continuar, né? A luta vai continuar, não vai poder parar. Agora que o sinal verde começou. Então, nós vamos ter uma paradinha para o intervalo comercial. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos voltando com o nosso programa Diversidade em Foco, agora com os 2 blocos, onde nesse terceiro bloco será falado sobre a questão desse movimento Eles por Elas, né? Vamos ver que a questão da campanha do Laço Branco. Agora você vai falar agora a respeito disso. Então, como é isso, essa questão aí desse movimento Eles por Elas, né? E por que surgiu esse movimento e o que você avalia do comportamento já de alguns, uma parcelinha de homens que está se voltando, se preocupando com essa questão da violência que a mulher brasileira sofre? Eu acho assim extraordinário, né? Até porque esse movimento ele surgiu diante de um fato no Canadá, né? De um fato de extrema violência, de um jovem preconceituoso. Quando eu disse aqui que o nosso maior desafio também em nosso país é combater o preconceito, porque o preconceito ele é um sentimento extremamente cruel, ele é capaz de conduzir as pessoas a matarem, a assassinarem, a agredirem as outras por puro preconceito. Só lembrando a grande quantidade de homossexuais que são assassinados, não é? Pelo país afora, os que aparecem mortos, que ninguém testemunha nada, e também as mulheres. E aí, no Canadá, em 1989, um jovem movido por esse preconceito contra as feministas, eu acho que ele nem sequer sabia, nunca deve nem ter lido sobre o que é feminismo, que, inclusive, assim, escutando algumas pessoas, aí falam assim, eu não sou feminista e nem quero ser. Aí eu fico perguntando, mas não quer a igualdade entre os seres humanos? Uhum. Se essas lutas todas, se essas conquistas que nós tivemos todas, foram através das lutas das feministas, por que é que a pessoa diz isso? É porque está sendo movido pelo preconceito. Então, o jovem canadense, ele entra em um instituto educacional e lá havia várias mulheres, acredito que eram mulheres ligadas ao movimento feminista. E ele pediu que as outras pessoas que estavam lá saíssem e ele começou a gritar, elas são feministas, e atirou e acertou em 14 mulheres. Então, esse fato teve uma repercussão mundial, e a partir daí foi surgindo essa campanha, esse movimento dos homens, eles por elas. É um movimento que, para nós aqui, ele parece um pouco inibido ainda, mas ele existe a nível mundial, e ele existe também aqui em nosso país. Quando chega esse período, não é? Aí tem a questão do laço branco. O laço branco é um símbolo que eles usam, e diante desse laço, quem participa desse movimento tem um compromisso vital e importante, eu digo até sagrado, de nunca agredir uma mulher.
E eles fazem todo um trabalho de conscientização, com palestras, com seminários, com produção de panfletos, de cartazes. É uma campanha mesmo. Eles têm redes sociais, né, feitas só por homens que defendem esse movimento. Eu acho assim extraordinário. Tem até blocos carnavalescos, assim como nós temos aqui o Amélia Nunca Mais, que defende a liberdade e a igualdade das mulheres. Então, existe também blocos carnavalescos, que eles saem no carnaval fantasiados e utilizando o laço branco e levando as suas literaturas no sentido de conscientizar tanto outros homens, como conscientizar as mulheres, né? Porque nós temos também mulheres machistas. Eu fico assim aterrorizada, mas eu que trabalho com isso, né? Nós ainda temos muitas mulheres que conservam esse sentimento machista e que, diante da violência contra as mulheres, ainda tenta justificar essa violência. Isso é lamentável, mas, como eu te disse, que essa questão é uma questão também de mentalidade. As pessoas, às vezes, ficam brincando com a Lei Maria da Penha, chamando Lei Maria da Penha, e eu acho isso um desrespeito à lei, até porque a Lei Maria da Penha, ela não veio para acabar de uma vez por todas com a violência, ela veio para coibir. Quem tem que acabar com a violência de uma vez por todas somos nós. São os seres humanos que vivem em sociedade moderna, em sociedade que se diz civilizada, e em uma sociedade de um país aonde o futuro presidente aí diz que vai ser a maior potência do mundo. Mas potência do mundo com tantas mazelas, com tantos preconceitos. Então, eu louvo esse movimento. Ele não existe ainda em Cajazeiras, mas em João Pessoa e algumas cidades maiores, a gente já vê as manifestações, as programações de realização de eventos. No ano passado, nós conseguimos ainda colocar numa sessão da Câmara aqui essa temática, né? Os homens contra a violência contra as mulheres. Tem alguns movimentos de mulheres que, às vezes, ficam preocupadas, que alertam para que a luta dos homens contra a violência contra as mulheres não venha dominar o protagonismo da luta das mulheres. Eu acho isso assim um pouco até de, eu não sei nem te dizer, mas essas divergências, elas existem. Eu, pelo menos, eu encaro esse movimento com muito respeito, no que eu puder ajudar. Gostaria muito que os homens de Cajazeiras, eles começassem também esse movimento, porque nós temos muitos homens aqui que já compreendem essa luta de igualdade entre homens e mulheres. Eu acho isso extraordinário, até porque esses avanços, eles são processos lentos, né? E como eu te disse, a preocupação que eu tenho é que nós estamos numa conjuntura de retrocesso de instituições fundamentalistas, fortalecendo ideias do período medieval, onde a mulher não era respeitada, não era valorizada, e que a única função que ela tinha era parir e cuidar do seu fogão. E me preocupo e tenho que registrar aqui o meu protesto pela a nova pessoa, aí, uma pastora que está sendo escolhida para representar o setor de mulheres na Comissão de Direitos Humanos, que, num pronunciamento dela, ela chegou a dizer que mulher é para ficar em casa e que os homens têm que sustentar as mulheres e as mulheres ficarem em casa. Isso parece uma frase tão simples, mas não é. Quando uma secretária abre a boca e diz uma coisa dessa, o que é que ela defende? Que a mulher volte ao seu papel da época da Idade Média. Cuide do fogão,
vai parir, vai procriar, vai ter filhos e apenas isso. Ela não quer que as mulheres participem dos sindicatos, dos partidos políticos, do poder de decisão dos governos, das assembleias, do Senado. Ela não quer que a mulher se torne empresária, ela não quer que a mulher esteja como Maria do Carmo aqui, exercendo uma função em um veículo de comunicação importante como esse. Enfim, ela quer a paralisia das mulheres, não é, que a gente volte à idade das trevas, não é, e que suporte e aguente tudo isso calado. Então, nesse momento, eu coloco que esse movimento ele é extraordinário, não é, que a gente pudesse, até porque era tão bom que a gente tivesse um homem aqui falando sobre esse movimento e não eu enquanto mulher. Mas como aqui em Cajazeiras não existe, a gente explana um pouco sobre ele, dizer que ele tem razões históricas, que ele existe no mundo inteiro, é um movimento para valer, e que essa ideia, é importante isso, porque quando esses homens estão fazendo isso, a gente retoma a ideia de que a violência contra as mulheres, ela atinge a família inteira. E eu não acredito que um homem que agride a sua mulher, um homem que vai parar em um presídio, um homem que assassina sua companheira, a quem ele diz que ama, esse homem possa ter uma vida normal e uma vida tranquila. Eu acho que ele vai morrer tendo esse problema de consciência muito grande. Agora, o que é que acontece com a maioria dos homens? É esse instinto dominante de que entender que a mulher é um objeto. E para ele, nessa visão de que a mulher é um objeto, ele pode fazer com ela o que ele bem entender. Não é? Quer dizer, isso é toda uma discussão que nós temos hoje, e é bom a gente deixar claro aqui que não foi o PT que inventou isso, não. Não é? Desde a pedra lascada, não é? A idade das trevas, que esses conflitos sempre existiram. O que nós temos hoje é o quê? A humanização dos conflitos com uma lei que intervém, que prende quem assassina, quem mata e quem agride mulheres. Aí não adianta debochar da lei, porque a lei está aí para ser cumprida. As medidas protetivas estão aí para ser cumpridas. E aí é bem interessante, porque eu me lembro da delegada Cristiane. Quando criticavam as medidas protetivas, ela dizia: todas as medidas protetivas que eu consegui para as mulheres de Cajazeiras, nenhuma delas terminaram em óbito. Então, isso é interessante a gente colocar isso. E dizer para os homens, o movimento feminista, o movimento de mulheres, as políticas públicas para as mulheres, não é para dominar os homens, pelo contrário. Todas as mulheres que passam pela secretaria, que passam pelo CRAM, elas recebem essa orientação, que elas busquem ajuda, porque nós oferecemos ajuda psicológica, ajuda jurídica, não é? Mas não partam para agressão e para medir força com os homens, porque termina em quê? Em mais processo, em mais prisão, em mais morte, em mais tristeza para os filhos, porque os filhos sofrem igual ao casal, ou ainda muito mais, porque além dele estar aprendendo aquela violência que o homem comete contra a sua companheira dentro de casa, ele vai ficar marcado para sempre e vai ser um futuro agressor. Então, aos homens todos, eu digo, vamos fazer parte desse movimento, vamos construir esse movimento em Cajazeiras, vamos fortalecer essas ideias avançadas que o fortalecimento delas provoca o quê? A vida, uma sociedade justa, sem briga e de muita felicidade. Bom, nós agora vamos ter uma pausa para outro momento comercial. Ao retorno, ouviremos uma canção em homenagem às mulheres com relação a um contexto ligado à Lei Maria da Penha e as nossas considerações finais e as nossas despedidas do programa e ao público telespectador que se encontra no momento. Então, uma pausa e vejamos o momento dos comerciais.
Bom, retornamos aos momentos finais do programa Diversidade em Foco. Lauraci, se sinta à vontade para fazer as suas despedidas agora, nesse momento, que terá outros nos nossos retornos. A gente gostaria de falar um pouco das políticas públicas, né, para as mulheres em Cajazeiras. Dizer que é um avanço, assim, que vem desde o governo Léo e que foi fruto do movimento de mulheres em Cajazeiras. Aqui a gente tem a secretaria que trabalha vários focos, a questão da violência, o combate à violência e à impunidade. Né? A gente trabalha também a capacitação profissional das mulheres, tanto na parte técnica profissional como na questão de gênero, porque a gente acredita muito na questão do empoderamento das mulheres, como dizia Paulo Freire, pelo conhecimento, para que elas conheçam a si mesmas, a sua condição de mulher no lar e na sociedade, por que ela é tão discriminada, tão abatida. E existe o CRAM, né, que é o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que é um organismo ligado à secretaria e que acolhe as vítimas. Né? Lá tem uma equipe multidisciplinar, né, que presta assistência psicológica, jurídica e assistencial. Temos o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, na presidência da companheira Elza. Temos a rede, que é uma rede formada por todos os serviços do município e do estado, que funciona em Cajazeiras e que ajuda no atendimento a essas vítimas. Por exemplo, eu estou aqui agora, se chega uma vítima na UPA, então a rede já toma conhecimento e todos partem para ajudar neste acolhimento e nos procedimentos. Nós temos uma DEAN em Cajazeiras, que é a Delegacia de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, com uma delegada extraordinária, né, que tem feito um atendimento bastante enérgico, digo, para os agressores. Não brinque com a Lei Maria da Penha, nem com a lei do feminicídio e nem com a doutora Ivina Cordeiro, porque ela está lá agindo de forma enérgica. E nós estamos agora lutando junto ao SCG para que a gente implante em Cajazeiras o Observatório da Violência contra as Mulheres em Cajazeiras, no sentido da gente ter arquivos, porque essas políticas públicas e essa questão está sendo muito procurada assim, por estudantes de faculdades e da UFCG e de outras instituições de ensino. Para fazerem as suas pesquisas, nós precisamos centralizar os dados, né? Porque nós temos dados no CRAM, dados na DEAN, dados no 6º Batalhão, e às vezes esses dados eles não ficam centralizados, até para análise e comparação dos dados e da aplicação dessas políticas públicas e da legislação também. Não é? Quer dizer, nós temos tudo isso, estamos avançando. E eu te agradeço profundamente pelo espaço, estamos em cima da hora, tá certo? E louvar essa tua atitude, companheira, tem todo o nosso apoio. Obrigada. Quero que você continue aqui no que for necessário. Se necessitar da minha ajuda, pode procurar que nós vamos estar juntas, porque isso aqui também é uma continuação da nossa luta, da nossa luta sindical, da nossa luta social e em todos os sentidos. Muito obrigada. Obrigada pelos elogios e também pelas ajudas que a gente está a precisar. Então, o programa Diversidade em Foco termina por aqui. Agradecemos, né, a paciência de ficarmos juntos conosco até esse momento, prometendo voltar na próxima quinta-feira com mais outro assunto de interesse de todos. Um abraço a todos e a todas, um beijo nas crianças e um abraço forte a todas as mulheres brancas, negras, empregadas domésticas, professoras, advogadas, enfim, todas aquelas que também já sofreram, foram vítimas de violência, o nosso apreço, a nossa consideração e respeito por um ser tão importante na sociedade. E, em homenagem, ficaremos ouvindo uma canção de Alcione, a Lei Maria da Penha. Antes disso,
Dizer também que, através do programa Diversidade em Foco, as homenagens de todos os que fazem a TV Diário do Sertão, a todas as mulheres cajazeirenses, paraibanas, brasileiras e do mundo inteiro. Boa tarde e um beijão a todos. Vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venda e o que vem na venda cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca de dar cesta básica, amor, vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, é bom e eu gosto, saia do meu pé, ou eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher é onda de otário, não gosta do artigo, meu bem, sai logo do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho, aqui o buraco é mais embaixo. A nossa paixão já foi tarde, cantou pra subir, Deus a tenha. Se der mais um passo, eu te passo a Maria da Penha. Você quer voltar pro meu mundo, mas eu já troquei minha senha da linha malandro, eu te mando a Maria da Penha. Não quer se dar mal, se contenha, sou fogo onde você é lenha. Não manda seu casco, eu te tasco a Maria da Penha. Se quer um conselho, não venha com essa arrogância ferrenha, vai dar com a cara bem na mão da Maria da Penha. Comigo não, violão, encara que mamãe beijou Zé Ruela, nenhum bota a mão, hein? Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô de bobeira, não pague pra ver, porque vai ficar quente a chapa. O Sertão agora.